Olá, pequeno gafanhoto! Chegamos aqui à nossa segunda aula de exercícios da segunda aula de Java. Ficou esquisito, né? Deixa eu explicar se você chegou aqui de paraquedas. Toda segunda-feira sai uma aula nova do curso em vídeo de Java e toda quarta-feira sai um novo vídeo com exercícios dessa aula. Tudo com o patrocínio de quem? Do Sistema Educando de Ensino. Eles estão trazendo um vídeo a mais para vocês toda a semana. E sempre fazendo o quê? Resolvendo exercícios. Exercícios práticos, que a gente ainda não tem durante essa aula. Essa segunda aula também foi conceitual, o funcionamento da linguagem Java, aquela coisa toda. Mas mais pra frente, quando você tiver exercícios práticos, eu vou mostrar aqui o que eu quero que você faça e você vai fazer na sua casa para tentar achar a resposta certa. E além dos exercícios práticos, a gente vai resolver algumas questões específicas de concursos públicos para aeronáutica e para marinha. E se você chegou nesse vídeo e não sabe que a Marinha e a Aeronáutica tem concursos específicos, eu explico de novo, não tem problema. A Aeronáutica tem um concurso que é o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos da Aeronáutica, ou EAGS. E a Marinha, ela tem o concurso do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, ou CAP. O EAGS tem sua modalidade de informática, que é o SIM, e o CAP também tem sua modalidade de informática, que é o PD. Apenas relembrando, se você entrar para a Aeronáutica por esse concurso, você entra como sargento, e entrando para a Marinha, você entra como cabo. E para trabalhar na área de informática, na área que você está estudando, na área que você está se especializando. Quer coisa melhor do que isso? E como eu falei na aula passada, eu tenho uma informação extra para vocês, mas eu só vou falar ela no final da aula. Assiste aí porque eu separei os exercícios de hoje. O primeiro exercício que eu separei é o seguinte. Ele é uma questão bem tradicional do concurso da Marinha, que cai parte do conceito relacionado à aula de hoje, com algumas informações que a gente vai até ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos dar uma olhada aqui. O comando tal do JSE Development Kit, JSE Development Kit, entenda como JDK. Qual comando do JDK executa um aplicativo Java? Para eu executar um aplicativo Java, eu vou ter que executar um comando Java. Simples assim. O segundo, qual o comando do JDK que compila um programa Java? Para compilar, a gente viu nessa aula, inclusive, é o Java Compiler. Então, JavaC é o nome do compilador. Então, o comando é JavaC. O 3 é o seguinte. Um arquivo de programa Java deve terminar com a extensão do arquivo .java. Simples. A quarta. Quando um programa Java é compilado, o arquivo produzido pelo compilador termina com a extensão de arquivo class. É um arquivo .class. E a última, um arquivo produzido pelo compilador Java contém alguma coisa que são executados pela JVM, pela Java Virtual Machine. A gente viu isso hoje. A gente tem o quê? Bytecode. É o código executado. Então, a opção que marca Java, JavaC, Java, Class e Bytecode é a letra A, que é a resposta certa. Ficou claro? Viu como essa aula complementa a galera que fica reclamando? Ai, mas que absurdo. É uma aula, mas não é uma aula. Claro que é uma aula. Eu tô acabando de mostrar coisas novas aqui. É assim que funciona o curso em vídeo, meu querido. Você sempre vai aprender alguma coisa nova. Vamos para mais uma questão. A próxima questão é da aeronáutica. E ela trata exatamente de uma coisa que a gente comentou na aula de exercício na semana passada. Ela é a comparação entre compiladores e interpretadores. Se você deve se lembrar, se não lembra, dá uma olhada lá na aula. Compilador é aquele que transforma código-fonte em código-objeto. E o linker, ou o montador, ou o assembler, transforma esse código-objeto em código executável. O interpretador faz a tradução direta de código-fonte para código executável. Mas ele tem uma pequena diferença. Então eu vou dividir em dois aqui, ó. Dividindo em dois, eu vou colocar o compilador de um lado e o interpretador de outro. O compilador, como eu falei, ele passa por dois processos, mas ele analisa tudo antes, ele vai interpretar todos os comandos, verificar se existe alguma inconsistência, algum problema, depois ele vai traduzir isso tudo para o linker gerar o código executável. Esse código gerado em executável, ele vai consumir mais memória, porque ele vai estar o código todo na memória do computador. Já o interpretador, ele vai pegando cada uma das linhas, jogando na memória e executando ela. Depois que ela foi executada, ela é apagada da memória e é colocada uma outra instrução. Como só uma ou um pequeno grupo de instruções fica na memória por vez, ele ocupa menos memória. Porém, o compilador, ele já compilou, ele já traduziu, ele já gerou o seu código executável no final. Então, esse código, ele leva menos tempo para executar. Ele executa mais rápido.
enquanto o interpretador, como tem que traduzir cada uma das linhas, ele leva mais tempo para isso. Então, basicamente, funciona dessa maneira. Um código compilado, ele ocupa mais memória, mas leva menos tempo, e um código interpretado, ele ocupa menos memória, mas leva mais tempo. Então, essa questão é referente exatamente a isso. E as opções para se colocar verdadeiro ou falso são: a área de memória requerida para operar um programa compilado é menor do que a requerida para a interpretação? Não, a área de um programa compilado, ela ocupa mais memória. Segunda, um programa interpretado requer uma área de memória menor. Sim, o interpretado, acabamos de ver, ele precisa de menos memória, então, verdadeiro. O tempo para execução interpretada é maior do que o tempo para execução compilada. Sim, senhor, também vimos isso. É só olhar a tabela da direita. E a última opção, um programa compilado requer um tempo de execução maior do que o programa interpretado. Isso é falso, ele é mais rápido do que o programa interpretado. A opção que marca falso, verdadeiro e falso é a letra A. Ficou claro? Molezinha, né? Vamos para mais uma questão dos concursos da Marinha ou da Aeronáutica. A próxima questão vai tratar uma coisa que são os operadores, que você deve se lembrar do curso de algoritmo. Na construção de um algoritmo, como seria representado o cálculo da multiplicação da base pela altura e, em seguida, a divisão pela constante 2? Então, basicamente, eu quero calcular uma área que vai ser a base vezes a altura dividido pela constante 2. Então, isso é a área. Dessa maneira que eu escrevi, é a maneira matemática da coisa. Para a forma de algoritmo, eu vou fazer com que a área receba a base vezes, que é uma multiplicação, que é o asterisco, a altura, dividido por 2. O uso do parênteses nesse caso aqui é opcional. Por quê? Como eu tenho uma multiplicação e uma divisão, a ordem de precedência dessas duas operações é a mesma, então ele faria base vezes altura. Mas, se você quiser, você pode forçar a multiplicação acontecer primeiro, utilizando os parênteses. Dessas opções, a que representa a melhor resposta é a letra B. A letra A está usando ponto para multiplicar, não é o ponto, e não está usando a barra para dividir. A letra C está usando ponto para multiplicar, não o asterisco. E a letra D está usando o símbolo de igual para atribuição. O símbolo da atribuição é essa setinha. Ficou claro? Mais uma questão resolvida, mais uma molezinha. Vamos para a próxima? A próxima questão também é da aeronáutica e ela pede o seguinte: assinale a alternativa que contém a fórmula correta para calcular a média aritmética entre 4 notas representadas por N1, N2, N3, N4. Então, mais uma vez, representando da forma matemática, eu tenho N1 mais N2 mais N3 mais N4, que eu vou pegar isso tudo e dividir por 4. Isso é a média aritmética. O grande problema quando você vai representar isso em algoritmo é que você às vezes erra e faz o seguinte, ó, N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Ok, pronto. Na verdade, não. Por quê? O que vai acontecer aqui é que ele vai fazer primeiro a divisão. Então, N4 dividido por 4 aconteceria antes. Como eu quero que as somas aconteçam antes, eu venho aqui e coloco parênteses para delimitar. A resposta correta aqui nesse caso é a letra D. Todas as outras, inclusive a letra A, que foi o erro mais comum, vão gerar resultados errados. E mais uma vez você deve estar pensando, mas Guanabara, essas questões são muito simples. Várias questões são simples. Algumas são bem elaboradas? Sim, a gente vai ver aos poucos, a gente vai evoluindo nisso. Mas a grande maioria é simples de entender. Vai por mim, você consegue. Mais uma questão que vai falar sobre fluxograma, que a gente viu na aula passada. É o seguinte, apenas relembrando, o losango é uma condição e o retângulo é uma instrução. Então, vamos ver aqui. A minha questão diz o seguinte: considere C1 e C2 condições e I1, I2, I3 e I4 as instruções. E ele pega o seguinte, eu vou dizer verdadeiro ou falso para cada um deles. Ele está perguntando o seguinte, I1, que é esse cara aqui, executa se C1 for falso. C1 sendo falso, ele vai vir para a esquerda. Então, ele vai executar I1, o que seria verdadeiro. Segunda, I2 somente executa, o I2, que é esse cara aqui, somente executa se C2 for verdadeiro. Não, C2 está aqui embaixo. O I2 só vai executar se C1 for verdadeiro. Então, nesse caso aqui, a segunda é falsa. A terceira, se C1 e C2 forem falsas, I3 executa. Se C1 for falso, vem para cá e executa I3. Se C2 for falso, vem para cá e executa I3 também. Então, se C1 e C2 forem falsas, I3 executa, é verdade. E a última opção, I4 sempre executa, independente de C1 e C2. Não, senhor, porque I4 está na parte verdadeira do C2. Se o C2 for falso, o I4 não será executado.
Para que o I4 fosse executável independente de ser um IC2, eu teria que colocar ele aqui embaixo. E aí ele executaria independente do resultado de cada um. Então essa última opção também é falsa. E aí as opções que ele dá é o seguinte: letra A, letra B, letra C, letra D. A que marca verdadeiro, falso é a letra C. Mole, mole, fácil, fácil. E aí você deve estar pensando, caramba, agora eu quero me preparar. Eu quero virar sargento da aeronáutica ou cabo da marinha. Como é que eu faço? Você entra em contato com o Educandos, meu querido, porque é lá que os campeões são formados. É lá onde nos últimos anos, no curso da Marinha Aeronáutica, nós conseguimos o primeiro lugar geral, o primeiro lugar brasileiro. O Educandos é especializado nisso. E você vai falar, Guanabara, você falou nós? Dá uma olhada nisso. A diferença? Tem alguma pergunta de Campo Grande? Porra nenhuma, morreram. Morreram mesmo. Processo de compilação. Eu expliquei aqui. Processo de compilação não é só usar o compilador, certo? Que fique bem claro. O nome genérico é compilação. O que é compilar? Compilar é transformar de alto nível para máquina, certo? Linguagem de alto nível para máquina. Porque esse meu código de alto nível, que a gente chama também de código-fonte, também está tudo escrito ali. Meu código de alto nível é o que a gente chama de código-fonte, aquele que a gente escreve e que a gente entende. Eu vou pegar esse código, vou passar por um programa chamado compilador. O que esse compilador vai fazer? Ele vai analisar o código, verificar se você esqueceu ponto e vírgula, verificar se você escreveu read errado, verificar se você declarou a variável n, n1 minúsculo e aqui usou n1 maiúsculo, se a linguagem for case sensitive. Então assim, o compilador vai fazer isso tudo. E vai gerar instruções únicas. Isso é, como eu falei, escrever na tela são 5 instruções, o compilador vai gerar 5 instruções, mas não em linguagem de máquina. Em uma linguagem que a gente chama de código relocável. Certo? É o código intermediário entre o compilador e o montador, que vem logo em seguida. Então, o que é esse código relocável? Eu traduzi todas as minhas instruções em alto nível e transformei ela em baixo nível. Algumas linguagens transferem em baixo nível. Joga em assembly mesmo. Algumas outras têm a sua própria codificação, por isso que eu não posso usar a palavra assembly. Tá? Eu chamo de código relocável. Por que ele se chama código relocável? Porque é o seguinte, eu tenho as variáveis, mas eu não tenho a localização delas na memória. Eu tenho as instruções, mas eu não tenho os endereços de alocação dela. Então eu preciso, dessa linguagem intermediária, eu preciso passar por um montador. O que o montador vai fazer? Ele não vai verificar se deu erro, porque deu erro quem vai verificar é o compilador. O montador vai pegar essas instruções e dizer, ó, isso aqui vai ficar aqui na memória, essa variável vai ficar assim, essa aqui vai ficar desse jeito. Tudo isso eu vou alocar, eu vou localizar, eu vou colocar em posições específicas que o programa precisa. E aí esse montador vai me gerar o código objeto ou o código executável ou o código absoluto ou o que quer que seja, objeto. Certo? Então, tudo isso aqui são símbolos, são sinônimos de linguagem de máquina, código executável, código objeto, código absoluto, qualquer coisa é isso daqui, que o computador entenda, certo? Então o processo de compilação é isso tudo. O processo de compilação não é usar o compilador só, é usar compilador e montador. Cada linguagem tem sua própria forma de fazer, certo? Por exemplo, no Java, no PHP, o PHP não tem compilador. O PHP é uma linguagem que a gente vai ver já já. O Pascal, por exemplo, o Pascal tem compilador e montador. O C tem compilador e montador. O Java, ele tem um compilador que a gente chama de JavaC, né? Que alguns alunos, alguns professores chamam de Javac, que para mim é sabonete íntimo. Né? Ah, o que você comprou? Comprei 2 Javac, comprei... né? O compilador do Java, ele não gera o código objeto. O processo de compilação do Java, ele não gera código objeto, ele gera bytecode, que é compreendido somente por uma máquina virtual, não por uma máquina real. Certo? Então, assim, não posso generalizar, eu posso criar a ideia, né, maior, a ideia mais abstrata. É isso. Eu digito um código-fonte na linguagem que eu conheço, linguagem de alto nível, mais perto de mim, compilo ela vai gerar várias instruções. Essas instruções vão ser relocáveis pelo montador e vai gerar o meu código executável.
Observação. Um comando do código-fonte pode virar vários do código relocável, não é isso? Agora, cada código do relocável só vira um código. Cada instrução do relocável só vira uma instrução no código executável. Certo? Aqui é de 1 para muitos, aqui é de 1 para 1. Certo? Nunca caiu, mas vai que. Eu falei pra cacete e acabou que tem texto. Ó, um programa pode existir em 3 níveis. Fonte, que é o simbólico, o relocável e o objeto, que é executável. Isso aqui eu estou repetindo o que eu acabei de falar. O compilador vai verificar a sintaxe dos comandos, buscar por erros, realizar a tradução do código simbólico em múltiplas instruções essenciais. Como eu falei, um comando pode virar vários comandos essenciais. E aí vem o montador, ou assembler. Assembly é a linguagem, certo? O montador ou assembler, que é montador em inglês, realiza cálculos de endereçamento e transforma as instruções relocáveis em linguagem de máquina. Certo? Então, sim, vocês vão receber o papelzinho, tudo escrito que eu acabei de falar. Existe um outro processo que é mais rápido, porque assim, eu tenho que pegar o código-fonte, compilar, gerou o compilador, eu monto e gero o executável. Existe um processo que dá para levar do código-fonte até o objeto, direto. Esse processo se chama interpretação. O processo de interpretação vai pegar código-fonte e transformar direto em código-objeto utilizando o interpretador. Pois é, meus queridos, eu sou o professor do Educandos. Eu tenho a alegria de, além de ter eles como patrocinadores, eu tenho eles como patrões. Eu trabalho no Educandos. Eu sou um dos professores de lógica de programação, linguagens de programação, orientação a objetos e banco de dados. Então, assim, eu trabalho mais com a parte lógica da coisa, as matérias que traumatizam. Então, eu trabalho em algumas unidades e eu também trabalho no curso online. O curso online do Educandos Online, que é um outro produto do Sistema Educandos, ele tem cursos completos com o foco total na marinha e na aeronáutica. Então, assim, você que já fez o curso de algoritmo com a gente, com certeza você já sabe o conceito de algoritmo, mas você não fez aquela massificação das questões. Porque no concurso público da aeronáutica ou da marinha, é preto no branco, é o que está no papel. Então você vai ter que seguir uma linha, seguir uma bibliografia, e a coisa é um pouco mais rígida. E no Educandos Online, você tem os cursos. O Educandos Online ele ainda está em preparação. Então, assim, talvez você não consiga ainda entrar lá. Mas, se você é um pequeno gafanhoto que chegou um pouco depois, já há algum tempo, nós estamos gravando essa aula em 2015. Se você chegou um pouco depois, dá uma olhada lá no Educandos Online, que ele vai estar prontinho, preparado para vocês. No momento, a gente está criando toda a infraestrutura, criando todas as aulas. Não sou só eu que sou professor, a gente tem uma série de professores. Inclusive, um grande abraço para o meu amigo Flávio Bragança e para o Flávio Martins também. Um forte abraço para os dois, que são 2 caras especialíssimos do Sistema Educandos. E além disso, não sei se essa notícia é muito boa para você, você pode ter aula diretamente comigo. Se você for do Rio de Janeiro, você pode ter aulas presenciais comigo. Se você for de fora do Rio de Janeiro e ainda tiver naquela faixa de idade possível para se fazer esses concursos, sentirei um prazer imenso em ser o seu professor virtual mais uma vez, só que dessa vez no Sistema Educandos, com aulas gravadas diretamente com altíssima qualidade. E você pode estar perguntando como é que eu entro em contato com eles, Vou mostrar para vocês. Quer falar com o Educandos? Para falar com o Educandos, nada mais simples. Manda um e-mail para fale@sistemaeducandos.com.br. Entrando em contato por lá, eles vão responder a sua dúvida. Se você tiver alguma coisa, pode pedir algumas provas anteriores, eles vão te mandar. Se você tiver alguma dúvida, será que na minha idade eu posso? Será que na minha cidade eu posso? Pode perguntar para os caras, eles vão te responder. Eles são especializados nisso. E mais uma vez eu vou pedir, muita gente mandou na semana passada pra cá, fico muito feliz. Manda um e-mail pros caras pra agradecer. Pô, olha só, você tá me dando mais um curso, você tá me dando mais exercícios de qualidade, isso tudo de graça pro curso em vídeo. Então, agradece a galera do Educandos, que eles são legais pra caramba, eles estão lá pra te atender. É isso aí, meu querido. Na próxima semana, segunda-feira, tem mais uma aula, quarta-feira tem mais exercício, porque aqui a gente não para de trabalhar. E como sempre eu falo, estude bastante, pratique sempre, um forte abraço e até a próxima.